para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aplauda Jesus, Aleluia! querido. Toda honra e Glória toda a glória Deus. sejam dadas a Ele. Santo, santo, santo. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Oh, Receba aleluia. toda honra e toda glória, Pai. Toda honra e toda glória, Senhor. Aleluia! Aleluia! Santo, 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 santo! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Podem se assentar. Amém. Todo mundo aí já se alimentou, né? Fisicamente. Então
Agora nós vamos para a parte espiritual. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós aparentamos ser tão fortes, Pai. Nós queremos demonstrar a nossa força como homens, Pai. Mas diante de Ti, Senhor, quem nós somos, Pai? A não ser o pó da terra, a não ser barro nas Tuas mãos, Senhor. E nesta manhã eu creio que o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para um novo propósito, para um novo tempo, Deus. Eu creio que o Senhor nos reuniu aqui porque o Senhor quer fazer grandes coisas através de nós neste ministério. E eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor tem falado comigo, fale com esses homens também. Leva-os a entender o propósito do Senhor aqui, Pai. Que à medida que eu for falando, Espírito Santo, o Senhor possa convencendo, traduzindo, influenciando cada um dos Teus filhos a viverem o que será proposto nesse lugar. Eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, e eu declaro a minha total dependência no Senhor, pedindo ao Senhor que nos envolva nesta manhã, Pai, e fale aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós temos algumas vezes no ano, né, esse tempo que nós nos reunimos como homens, né, para falarmos sobre algumas questões que nos envolvem como homens mesmo. Mas hoje eu quero falar sobre algo um pouquinho diferente, algo que Deus ele tem falado ao meu coração já tem algum tempo. Mas antes de nós entrarmos especificamente nisso, eu gostaria de lembrá-los, né, de algumas coisas que são muito importantes. A primeira delas é homens de honra, né? Nós escolhemos esse nome, homens de honra. E às vezes nós pensamos assim, puxa, por que homens de honra, né? Talvez porque nós não tínhamos outro nome, sei lá, homens valentes, homens isso, homens aquilo. E aí então a gente colocou homens de honra. Mas eu quero que você entenda que esse nome, homens de honra, não foi um nome que foi colocado aleatoriamente para um grupo de homens. Esse nome é um nome que tem um significado, e ele foi colocado por esse significado. Quando eu orei e escolhi esse nome para nós, para esse grupo de homens, eu escolhi pelo significado dele. E eu quero nessa manhã novamente lembrar você do que significa esse homens de honra. Homens de honra significa homens justos. Homens justos. Homens de honra também significa homens íntegros. Homens que têm uma integridade com eles, que são íntegros. Homens de honra também são homens com vidas irrepreensíveis. Quando eu estava pensando nesse nome, era isso que eu tinha no meu coração: gerar homens com as suas vidas irrepreensíveis, que ninguém tem o que falar, que ninguém tem como confrontar, porque as suas vidas, elas são retas, a sua caminhada é reta, é justa, é correta. Então eles são irrepreensíveis. Homens de honra também são homens humildes, que reconhecem que são fracos, que são limitados e que precisam da ajuda de outros homens, porque Deus não nos criou para andarmos sozinhos. Deus nos criou e nos colocou numa sociedade, em um grupo de homens, exatamente para isso, porque nós sozinhos não vamos conseguir. Eu jamais conseguiria fazer com que essa obra avançasse aqui em Itupeva, em outras cidades e até em outros países, se não houvessem homens aqui. Sozinho nós não conseguimos. Então esses homens têm se levantado e têm me apoiado a cumprir com esse propósito de Deus. Então eu preciso ser humilde e reconhecer isso, que eu preciso de ajuda. Homens de honra também são homens determinados.
determinados. Olha quantas qualidades, né? Olha quantos adjetivos tem para um homem de honra. E é isso que eu tenho orado a Deus, eu tenho clamado a Deus para que você venha se tornar, com todas essas características, com todas essas qualidades em sua vida, um homem determinado. Alguém determinado é alguém que sabe aonde quer chegar e vai chegar naquele lugar. Não é aquele que hoje está aqui, amanhã não está, amanhã quer isso, depois da manhã quer aquilo. Não. Ele traça um objetivo e vai na direção daquele objetivo e ninguém para ele, ninguém segura ele. Determinado, né? Homens de honra também são homens com uma boa reputação. Uma boa reputação. Algo que cada dia mais na sociedade que nós vivemos, as pessoas menos têm se preocupado com o seu nome, o que estão dizendo sobre você na cidade. Quando falam sobre o seu nome, o que dizem? O que dizem na empresa que você trabalha? O que dizem na sua família quando o seu nome é citado? Você tem uma boa reputação, né? Você sabia que existem muitas pessoas que elas não vêm para a igreja exatamente pela má reputação de muitos crentes? Elas dizem, eu não vou para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Eu trabalho com uma meia dúzia de crente lá que, pelo amor de Deus, para ser crente igual aqueles caras, eu prefiro ficar no mundo. Isso é péssimo. Então nós como homens de honra, nós precisamos ter uma boa reputação na sociedade, na igreja, no bairro, na cidade, em todos os lugares. Nós precisamos pensar no legado em que nós estamos deixando para trás. Homens de honra são homens com uma boa identidade moral, uma boa identidade moral. São esses adjetivos, são essas qualidades que eu orava a Deus enquanto eu pensava sobre esse homens de honra. E eu pensei orando a Deus que através dessas reuniões nós pudéssemos gerar homens assim. Exatamente através dessas reuniões que nós temos aqui. É que eu peço e eu planejei em Deus que é através delas que nós geraríamos homens assim. Porque eu creio que muitos de nós precisamos ainda ser gerados, né? Eu também penso que nessas reuniões Deus nos leva a entender e a enxergar o lugar que nós estamos, né? A condição que nós estamos. Talvez nessa manhã você possa olhar e falar, puxa meu Deus, eu realmente escutei que estão falando mal de mim aí na empresa e tal. Talvez por uma postura, por uma característica, ou talvez eu não tenha sido íntegro. Enfim, tudo isso eu entendo que nós estamos num processo de formação. Ninguém aqui, não há aqui. E se houver, é um mentiroso e um hipócrita. De dizer que é perfeito, de dizer que não tem, ou que tem, não pastor, eu sou tudo isso aí. Parabéns, glória a Deus. Então se prepara aí, porque Jesus deve vir te buscar como ele buscou Elias, numa carruagem de fogo. Você pode te preparar que você vai embora. Porque, meu irmão, todos nós estamos em obras. Somos homens falhos, limitados, com muitos problemas, com muitas vontades, com muitos desejos, né? E tudo isso precisa ser trabalhado nas nossas vidas. E a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, que reuniões como essas, elas vêm com esse propósito, nos levar a entender que nós precisamos, sim, e muito, da ajuda uns dos outros. Diga assim, eu preciso muito da ajuda de outras pessoas. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. O Arnaldo recentemente começou o negócio dele e ele iniciou carreira solo. E ele começou a desempenhar o trabalho dele, e ele começou a se deparar com possibilidades, e diante das possibilidades que ele se deparou, ele começou a perceber que sozinho não dá. Sozinho não daria. E automaticamente ele precisou de alguém, e aí ele foi em busca de alguém. Ele começou a orar a Deus, e ele começou em busca de alguém, porque sozinho não dava. Ele até conseguiria, mas ele se limitaria àquilo. E Deus quer levar ele a crescer muito mais, mas como ele vai conseguir crescer sozinho? Então, automaticamente ele precisou de pessoas. E aí, quando você começa a se associar com pessoas, o seu crescimento começa a se expandir, e por aí vai, meu irmão. E por aí vai, né? Então nós precisamos sim
de pessoas, nós dependemos muito de pessoas, todos nós. E eu gostaria de ler com você nessa manhã um texto, lá em Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Esse texto, ele me marca muito, né? Eu ensinei muito em escola bíblica, né? E eu usava muito esse texto para falar sobre o que eu quero falar nessa manhã. Então esse texto, ele mexe muito comigo quando eu penso sobre ele, né? Ele é um texto, na verdade são 2 versículos curtos, mas que trazem dentro deles um contexto muito profundo, né? Olha o que ele diz: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até aqui. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos claramente que o apóstolo Paulo, ele estava ali no início da sua conversão. E ele trazia com ele as marcas de um velho homem, né? Saulo, ele era alguém que perseguia cristãos, ele matava cristãos, né? Ele era alguém que ele tinha uma religião e ele seguia profundamente aquela religião, rigidamente aquela religião, e uma das coisas era perseguir os cristãos. Então, o que aconteceu? Quando esse cara, ele se converteu e ele entregou a vida dele para Jesus, uma coisa acontecia muito séria. E o que acontecia? As pessoas não acreditavam que aquele Saulo, ele havia se convertido. Então você imagina um cara que mata crente entrando aqui dentro da igreja hoje, que entregou a vida para Jesus. Quanto você estaria perto dele? Cara, ficava 2 caras lá na porta. Eu colocava o Roberto e o César na porta e falava: fica lá que nós temos que ficar de olho nesse cara. Vai que ele chegou aqui e está com a arma para matar uns caras aí. Vamos ficar de olho nele. Era isso que acontecia. Eu imagino Paulo nas reuniões. E os caras: você entregou sua vida para Jesus? Tá bom. Tá, eu acredito. Já que você vai pegar um aí. Então, e acredite, da mesma forma, porque o Paulo, ele era um camarada que pensa num camarada determinado. Era esse cara. Então o que é a religião? É matar crente? Então é para matar, vão matar. O que é a religião? É para salvar crente agora? É para salvar crente. Então se é para salvar, nós vamos salvar. Ele era assim, eu era 880. Então agora que eu passei para o time daqui, e o time daqui é levar a gente para o céu, então nós vamos levar com força. E ele começou, irmãos, você não faz ideia do problema que esse cara teve. Porque ele começou a entrar dentro da igreja, e ele encontrava um monte de crente velho sentado na igreja, e eu imagino como que não deve ser para um novo convertido lutar com gente velha. Porque o velho convertido, a única coisa que ele quer é ficar sentado no banco da igreja, bem tranquilo. O que nós vamos fazer hoje? Ficar sentadinho, de boa. E o novo convertido, sabe o que ele quer? Ele quer sair aí fora no mundo, contando para todo mundo esse Jesus que ele conheceu, e que salvou a vida dele. E esse é o problema. Porque a maioria de nós não estamos dispostos. Mas nós vamos pegar esse solpo aí e falar: vamos lá. Os caras rapidinho já resolveram o problema dele. Os caras falaram: vamos comprar uma passagem para ele e vamos mandar ele para Tarso de novo. Só que essa passagem é só de ida, não tem de volta. Entendeu? Os caras compraram uma passagem e falaram para ele: Saulo, nós temos uma proposta para fazer para você. Boa. Os líderes da igreja. Está aqui, ó, essa passagem. Vai lá em Tarso, lá você faz tudo que você precisa lá, você ganha um monte de alma para Jesus, vai ser maravilhoso. E ele foi, meu irmão. E adivinha o que aconteceu? Quando você tira uma brasa do braseiro, você acaba com ela. Se esfriando, mas glória a Deus, porque existia um homem, e o nome dele é Barnabé. E esse cara não desistiu daquele Saulo. E ele largou todo um avivamento da igreja e foi buscar esse cara lá na casa dele, aonde ele estava, e trouxe ele de volta. E acredite você ou não, se isso não tivesse acontecido, nós teríamos uma tragédia enorme, porque nós não teríamos pelo menos 14 livros da Bíblia escritos, porque Paulo não tinha sido buscado por Barnabé. Talvez nem eu e você estaríamos hoje aqui convertidos na casa do Senhor, se Barnabé não tivesse tido aquela atitude. Entende como nós precisamos de alguém? Você conhece muito mais Paulo do que Barnabé.
Você ouve falar muito mais de Paulo do que de Barnabé. Mas você precisa entender que para Paulo ser quem ele foi, existiu na vida dele um Barnabé que fez a diferença na vida desse cara, que abriu mão de tudo para ir buscar esse cara lá. E eu imagino que não foi algo muito fácil trazê-lo de volta. Mas enquanto eu orava a Deus para ministrar essa mensagem de hoje, essa palavra de hoje, aquilo que eu quero falar hoje, eu buscava uma confirmação de Deus. Porque Deus, Ele falou comigo sobre esse assunto, mas eu buscava uma confirmação de Deus para isso. E Deus, Ele tem as maneiras dele de nos responder. E na sexta-feira de manhã, eu estava aqui, né, eu tinha um plano para o meu dia, eu estava aqui na igreja, e uma pessoa ligou para mim no meu telefone e falou: pastor, eu preciso muito falar com você. Mas não era alguém da nossa igreja, não era uma pessoa da nossa igreja. Ele até teve aqui umas 2 vezes, mas ele mora numa outra cidade e ainda está num processo muito difícil da vida dele. E ele falou: eu preciso falar muito com você, só que eu estou com um problema, eu não tenho como ir até você. Eu falei para ele: qual é o problema? Me dá o teu endereço aí, onde você está, e eu estou indo agora aí. E quando eu cheguei lá, esse cara estava chorando, um homem, chorando. E aí eu não entendi nada, eu cheguei lá e eu falei: o que aconteceu, cara? Ele chorando copiosamente ali e tal. Eu falei para ele: o que foi? Ele falou: cara, posso falar uma coisa para você? Eu falei: pode. Ele falou: faz mais de 20 anos que eu sou convertido, cara, e nunca na minha vida eu passei pelo que eu estou passando aqui agora. Eu falei: e o que você está passando? Ele falou assim: eu nunca liguei para alguém, e alguém saiu de onde estava para vir me atender diante da minha necessidade. Nunca. Ele falou: pastor, eu estou na igreja faz muitos anos, cara, eu congrego em igreja, eu já preguei em igreja, eu já vivi em igreja. Ele falou: mas eu nunca vi alguém se dispor a sair da onde está, largar o que está fazendo para vir até mim, para me ouvir e ver o que está acontecendo comigo. E aí ele começou a falar a situação que ele estava vivendo, tudo que ele estava passando, né? E eu aconselhando ali debaixo de um sol. E aí eu falei assim: naquela hora é como se o Espírito Santo testificasse no meu coração. Entendeu agora, filho? Por que é que você precisa pregar essa palavra? Eu falei: eu entendi isso aí, eu entendi. Então, queridos, eu voltei para cá e já certo e convicto daquilo que eu quero falar. Então, nessa manhã eu quero que você entenda que o que nós vamos falar aqui, Deus está nisso. Deus está nisso, amém? Deus está nisso. Então eu quero começar dizendo a você uma coisa. Nós estamos vivendo em um tempo, escute bem isso, nós estamos vivendo em um tempo em que os homens estão muito preocupados com a sua aparência exterior e pouco preocupados com a sua aparência interior. Nós estamos vivendo em um tempo em que os homens estão preocupados com a sua aparência, mas não estão preocupados com a sua essência. Por fora parecem crentes, por fora parecem fortes, resistentes, sábios, mas na essência até piores do que meninos. Garotos, quando eu falo meninos, é meninos garotos, né, que são imprudentes, que não têm experiência, que não têm maturidade, que vão sendo levados de um lugar para outro o tempo todo. Então, escute bem o que eu vou dizer para você nessa manhã, e esse é o princípio do que eu quero falar nessa manhã para você. Ouça bem o que eu quero dizer para você, e você vai repetir o que eu vou dizer depois. Homens sozinhos quebram facilmente. Diga assim: homem sozinho quebra facilmente. Repita: homens sozinhos quebram facilmente. João, vem cá. Fica de pé aqui. Pega essa cadeira nas 2 pernas dela e segura. E fica com ela aí. Glória a Deus. Repita comigo: homens sozinhos quebram facilmente. Quando você acha que ele vai aguentar ali?
Mas e se isso acontecer? E se aquilo ali acontecer? Vai lá, Trincão. E se isso aqui acontecer? Quem quebra aquilo ali? E se cada um de nós se levantarmos e ajudarmos ele a segurar aquela cadeira? Quem quebra? Meu irmão, você não entendeu ainda. Sozinho você não é nada. Mas se você tiver do seu lado pessoas, você não quebra. Nunca mais ande sozinho na sua vida. E entenda, eu e você, nós podemos ser fortes, mas nós não somos fortes o suficiente para aguentarmos sozinhos os trancos que a vida vai nos dar. E ela vai nos dar. Nós não estamos preparados. Você acha que pode estar preparado, mas você não faz ideia do que é tomar um tranco e perder uma mãe, um pai, um familiar querido. Você não faz ideia. No dia que eu tomei esse tranco na minha vida, eu estava segurando essa cadeira sozinho. Mas quando eu olhei ao meu redor, eu me vi abarrotado de pessoas segurando comigo essa cadeira e dizendo: nós estamos aqui com você e você vai suportar esse peso. Eu me lembro que eu estava saindo do velório para levar minha mãe para enterrar no cemitério. O Giva não está aqui hoje, mas ele estava lá. E ele falou assim para mim: deixa eu dirigir o seu carro, cara. Deixa eu dirigir o seu carro, deixa eu levar o seu carro. Não dirija sozinho, deixa eu cuidar de você. E ele me levou até lá, me levou até o velório, depois me levou até em casa, deixou o carro na garagem, guardado na garagem. Quando o Giva foi embora, chegou mais uma porção de pessoas com laranja, com frutas, com uma série de coisas, e disseram: está aqui, nós trouxemos para vocês se alimentarem, e fique tranquilo que vai ser tudo bem, vai ficar tudo bem, nós vamos cuidar de você. E nós somos cuidados. Um homem sozinho, ele é quebrado facilmente. Bem, pode abaixar essa cadeira. Provérbios 1:22, ele diz assim, Provérbios capítulo 1, versículo 22. Ele diz assim, até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Até quando? Até quando nós vamos desprezar? Até quando nós vamos tratar as coisas de qualquer forma? Até quando nós vamos levar o evangelho de qualquer maneira? Até quando nós vamos viver essa vida que nós estamos vivendo de qualquer forma? Até quando nós teremos brigas no nosso casamento? Até quando nós seremos humilhados na empresa que nós trabalhamos? Até quando nós teremos problemas na vida que nós levamos? Até quando? Até o dia que eu e você entendermos que nós precisamos de mudança e transformação na nossa vida. Até quando nós tomarmos uma atitude e mudarmos mesmo. É isso que Deus está dizendo aqui. Até quando vocês inexperientes? Porque nós somos inexperientes e precisamos entender isso. Precisamos de ajuda. Meu irmão, o corpo de Deus, ele é perfeito. Porque aqui nesse lugar existem pessoas com conhecimentos apurados em muitos assuntos. E talvez você nessa manhã você esteja passando por um problema financeiro. E há pessoas aqui que entendem muito bem de finanças. Talvez você não esteja passando por um problema financeiro, mas você tem um problema de saúde. E nós temos aqui no nosso meio alguém que entende muito bem de saúde. Talvez você esteja passando por um outro problema, o seu problema seja familiar, e nós temos aqui pessoas que realmente entendem muito bem e conduzem muito bem sua família. Então o corpo de Cristo, ele é perfeito, porque se eu e você entendermos isso, meu irmão, acabaram os nossos problemas. Agora, enquanto você estiver sozinho, continuando lutando sozinho, com o seu problema financeiro, com a sua enfermidade, com o seu casamento destruído, você tende a ir à ruína. A ruína. Você vai quebrar. Daqui a pouco você vai aparecer separado na igreja. Daqui a pouco
Você vai morrer, ou vai contrair uma doença que não tem mais cura, sendo que você pode levantar sua mão e falar: eu preciso de ajuda. É por isso que o corpo de Cristo é tão perfeito, é por isso que tem mão, tem pé, tem joelho, tem orelha, tem cabeça, tem olhos, tem tudo, tem tudo. Então não fique sozinho, e entenda uma coisa: você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, nós precisamos de ajuda, amém? No texto, nesse texto que nós acabamos de ler, isso fica muito claro. E eu tomei nota aqui de algumas coisas que eu quero nessa manhã falar com você. A primeira delas está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Uma pessoa, ela pode influenciar a minha vida e a sua vida de uma maneira positiva, mas ela também pode influenciar a minha vida e a sua vida de uma maneira negativa. Assim como eu e você também podemos influenciar a vida de uma pessoa de uma forma positiva, como também podemos influenciar de uma forma negativa. E isso é muito sério, porque a Bíblia fez questão de registrar isso. E se ela fez questão de registrar isso, é porque realmente isso é algo que acontece, e acontece muito no nosso meio. Meu irmão, quantos cristãos se aproximaram de más companhias e foram parar onde? Não, eu vou lá no bar para tirar aquele cara do bar e trazer ele para a igreja. Isso, vai lá no bar, tirar ele do bar e trazer ele para a igreja. Passado um mês, você vai lá, ele está tomando uma cervejinha com o cara. É mais fácil o cara do bar ganhar ele para o bar do que ele ganhar ele para Jesus. É muito mais fácil. Então por isso que nós precisamos estar muito determinados. Por isso que nós não podemos fazer as coisas sozinho. Eu não posso ir no bar, buscar alguém no bar sozinho. Eu preciso andar com uma outra pessoa ao meu lado. Nós precisamos fazer isso junto com alguém. Eu não posso sair da minha casa para expulsar um demônio de alguém sozinho. Eu preciso ter alguém comigo, fazendo companhia para mim. Eu não sei o que eu vou encontrar lá. Eu preciso ter companhia. Eu preciso ter esse cuidado, eu preciso ter essa atenção. Agora, que tipo de companhia você tem? Que tipo de companhia você tem? Com quem você anda? É um homem de Deus que anda ao seu lado? É um homem de Deus, cheio de Deus, que anda contigo? Ou é uma pessoa mundana, com trejeitos mundanos, com palavras mundanas? Nós precisamos rever, queridos. Nós precisamos rever determinadas coisas na nossa vida. E eu não estou dizendo que você não tenha que ter amizades aí fora. O que eu estou dizendo para você é: só estou te dizendo o seguinte: essa amizade que você tem aí fora, ela está te aproximando de Cristo ou ela está te afastando de Cristo? É isso que você tem que responder para você. Ela te aproxima de Cristo ou te afasta de Cristo? Não, mas pastor, se eu não for lá, como é que eu vou ganhar essas pessoas para Jesus? Meu irmão, presta atenção. Se ela já está te afastando de Cristo, a tendência é que ela te leve para o mundo novamente. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é começar a rever as minhas amizades, é rever as companhias que eu tenho, seja no meu trabalho, porque muitos de nós aqui trabalhamos ou temos empresa, aqueles que são empresários, tem colegas que são empresários também. E que tipo de colega você tem, amigo que é empresário? É aquele que vai falar para você: ó, emite sem nota, rapaz, faz sem nota isso aí, passa a perna aí, não precisa disso não e tal. Que tipo de pessoa que você busca um conselho? Quem está te orientando aí na hora que você precisa tomar decisões sobre o teu negócio? Não, eu tenho uma pessoa na empresa, aqueles que são empresários. Eu tenho uma funcionária na empresa lá que rapaz, olha, eu vou falar para você, é complicado, hein, cara. A menina onde me vê encosta e começa, a querer dar em cima de mim, a querer jogar um charmezinho para mim. Meu irmão, dependendo do companheiro que você tem, ele vai falar para você: rapaz, está na mão, pega. É só pegar. Mas talvez, dependendo do companheiro que você tenha perto de você, ele vai falar assim: manda embora agora, porque esse tipo de gente não é gente para você andar por perto e nem ter na sua empresa. Manda embora agora.
Então vai depender muito das pessoas que você anda. Cara, eu estou pensando em fazer tal coisa, passar a perna num cara aí. O que você vai ouvir? Não, cara, faz isso mesmo, velho. Dá um tratinho aí, manda para frente. Ou alguém que vai falar para você, cara, se você fizer isso aí, tá errado. Meu irmão, presta atenção. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Mais cedo ou mais tarde, você vai fazer. E acredite, às vezes, com aquele que está próximo a você. Eu me lembro muito bem, no começo da minha conversão, eu gostava muito de jogar bola. E jogar bola, meu irmão, para o crente, ele precisa estar convertido. Ele precisa estar convertido. Porque se ele não tiver convertido, esquece. A única coisa que acontece no meio do mundo da bola é tranqueirada. Seja durante o jogo da bola e depois do jogo da bola. Só tranqueirada, é roda de escarnecedor. E aí a hora que você está jogando, o cara te dá uma entrada lá, e aí você fala, beleza, mano. Você vai se preparando que você vai ver o que vai acontecer com você até o final do jogo. Tome-lhe. Eu estou dizendo isso para você que eu presenciei isso dentro da igreja. Em acampamentos da igreja. Eu vi isso em retiros da igreja, acontecendo nos meus olhos. E acredite você ou não, só tinha crente lá, viu? E era só de crente, era acampamento de crente. Imagina se fosse de mundo. Rapaz, essa era facada, é tiro que tinha acontecido lá. Então, se isso você não sabe se dominar, saia de perto disso e vá embora. Foi a decisão que eu tomei. Isso aqui não vai mudar a minha vida. Então eu estou saindo fora disso aqui. Agora, porque isso não faz parte da minha vida. Então você precisa começar a avaliar. Não tem jeito. A gente precisa ser radical em algumas coisas. Há tempos atrás eu falei sobre isso. E repito novamente. Eu e a Rose decidimos fazer academia. E nós fomos fazer academia. Nos matriculamos numa academia e começamos a fazer academia. Meu irmão, a hora que eu entrava na academia, eu estava entrando como se fosse num prostíbulo. É praticamente um prostíbulo, me perdoe, mas é como se fosse uma zona. Vamos falar bem a realidade. Eu dava vontade de chegar para a menina e falar para ela, viu, por que você gastou tempo nessa roupa? Vem pelada, filha. Venha pelada que é melhor. Mas para quê? Porque imagina o trampo que deu para pôr aquela roupa. Porque aquela ali cabia numa criança de 2 anos de idade. Ele estava nela, numa mulher. Fica sem roupa, minha filha, de uma vez, já vem pelada e vai fazendo exercício pelada aí. Só que isso não vai mudar, meu irmão. Você não entendeu, vai piorar. E não tem a ver com eles, tem a ver comigo. Então, se aquele ambiente não é para mim, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que sair fora, meu irmão. Isso não é para mim, isso não faz parte. Eu comecei a olhar, meu irmão, um dia eu estava baixando um negócio lá assim, e é como se Deus falasse para mim, isso é ambiente para um pastor? Meu filho, isso é ambiente para um pastor? Eu olhei e falei, não, Deus, eu sei que não é. Ele falou, então pega tuas coisas e vai embora, filho. E na hora, eu voltei para casa e falei para a Rosa, como é que faz para cancelar isso aí? Porque não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu sei que eu preciso fazer atividade física, mas nesse tipo de lugar eu não entro. E meu irmão, acredite, não é a academia A, nem a B, nem a C, nem a D. Infelizmente está perdido o mundo que nós vivemos. E aí você vai falar assim para mim, pastor, mas... Então como é que nós vamos fazer? Nós temos que ter domínio, é verdade, nós temos que ter domínio. Vai lá, dominador. Vai lá, bonzão, cheio do Espírito de Deus. Vai lá. Né? O homem cheio do fogo do Espírito. Vai lá no meio lá. E nós vamos ver se você vai se manter crente, fiel, lá no meio daquela desgraça lá. Vai lá. Fica lá. Fica lá com o seu zoinho lá, olhando para a parede, para o teto, para você ver se você fica olhando para a parede, para o teto. A não ser que você seja um santo, como eu falei. Talvez tenha santo aqui. E eu não sei ainda, mas talvez tenha. Não tem, meu irmão. Você sabe que não tem. Quando você menos vê, você já está olhando, cara. E o Satanás, ele faz questão de colocar na sua frente ainda. Está aqui, ó, você não está enxergando, você não quer olhar, né? Então eu vou botar na sua cara, para ver se você não vai olhar. Sai daí. Sai daí. Agora, quantos são corajosos o suficiente para procurar o pastor e falar, pastor, deixa eu contar uma coisa para você. Essa desgraça, eu estou indo na academia, pastor, e eu não consigo parar de olhar para a mulher, pastor. Quantos tem coragem de vir aqui contar para mim isso aí? Hã? Você é louco falar isso aí, pastor? Você está maluco, rapaz? Vou falar nada. Isso, você está preocupado com a sua aparência, não com a sua essência.
Esse é o problema. Você sabe que aquela desgraça está te levando para o caminho errado, para o pecado, mas você não sai de lá e não fala para ninguém. Daqui um tempo você vai vir, vai me chamar e vai falar assim: pastor, eu acabei de adulterar. Porque é uma questão de tempo, viu? Acredite você ou não. Tudo começa por uma cobiça dos teus olhos. Vai descendo para o coração até na hora que o negócio... Porque você acredite ou não. Tem horas em que eu penso assim comigo, sabe, queridos? Tem cara que não tem espelho em casa. Não deve ter, não é possível. Não é possível. Porque se você tivesse espelho em casa, você ia ter noção das coisas. Você acha mesmo que uma cavala de 2 metros de altura, daquele jeito que você gosta, vai vir na sua direção, dando oi para você, dizendo assim: lindão? Quando ela fala lindão, olha para o espelho, lembra do espelho, fala: que lindão, desgraça sou eu? Essa desgraça é do capeta, isso é o enviado do Satanás. Isso é o enviado do Satanás, tem que ser. Mas não é. Já está até aquela estufada, já faz até assim na frente do espelho. Falei: filho, aqui está dando caldo ainda, hein? Não aguenta nem com ele. Não aguenta nem dar conta do que tem em casa. Mas está lá. É esse o problema, meu irmão. Nós não temos noção, parece, sabe? Nós não temos noção. Nós achamos que nós somos gostosão. Vai para frente do espelho, dá uma olhadinha para você ver no gostosão que você é. Então, às vezes, é a hora de você procurar alguém e falar assim: ó, tá acontecendo um troço aí que não tá legal não, cara. O que foi? Cara, aconteceu uma parada aí, mulher falou um troço aí, e eu vou falar para você bem a verdade, eu gostei do negócio, cara. Bota a mão na minha cabeça aí, dá uns 3 socos, bota óleo, faz eu beber gasolina, não sei, mas tem que sair essa desgraça dentro de mim. Não, vai alimentando. Gosta, né? Vai alimentando. Aí já bota uma senha no celular, que é para a mulher não ficar ligada, não pegar no movimento, e vai. Adivinha onde isso vai dar, meu irmão? Chama-se adultério. E adivinha, sempre foi, sempre será a mesma arma que Satanás usa o tempo todo na vida dos homens. Acredite. Então, escute, quantos caras, ou que tipo de companhia você está andando? Talvez, se você estiver andando com a companhia errada, o cara vai falar assim para você: meu irmão, você é louco. Meu irmão, escuta bem, no mundo que eu fui criado, a cultura que eu fui educado, você era medido como homem pela quantidade de mulher que você pegava. Não sei se você foi criado nesse mundo aí. Quantos foram criados nesse mundo aí? Não sei. Pode levantar a mão, não fica com medo não. Nós estamos só entre homens aqui. Não estou gravando, não está filmando, não tem nada. Pode ficar sossegado, fica à vontade aí. Quantos foram criados num mundo que quanto mais mulher você pega, mais você se torna o bonzão no meio dos caras? Você já chegava lá no meio dos caras e falava: peguei outra, isso, mais uma, saí com 3 hoje, não sei o quê. E você era o bonzão. A outra coisa que acontecia no nosso meio era o seguinte: quem tomava uma cachaça era macho. Esse, quanto você tomou hoje? Ixi, hoje eu tomo engradado de cerveja. Você é macho, hein? Você é macho. Você é fraquinho, cara. Toma uma garrafa e já tá querendo se achar bonzão. Aqui toma, filho. Eu vi a cara torto, cara, caindo, o cara não saindo nem do lugar. Mas ele tava lá entornando mais uma, para ele ficar, se manter ali, o cara da cerveja, o cara disso e daquilo. Esse é o mundo que eu e você fomos criados. Fomos doutrinados nesse mundo. Hoje nós estamos na igreja e o Espírito Santo tem transformado esse monstro que habita aqui dentro, porque ele existe. E é o Espírito Santo que nos transforma a cada dia. Agora, se você ficar perto de alguém que diz para você: rapaz, você é louco, velho, dá uma olhada na mulher que você tem em casa, dá uma olhada na cavala que está dando boi para você aqui. Você é maluco, velho? Vai lá, cara. Chega mais perto, troca uma ideia, quem sabe não dá alguma coisa. E você, cara, você sabe que você tem razão, cara. Você já chega em casa e já olha para sua mulher, cara. Você olha para sua mulher e fala: você é louco, velho, pelo amor de Deus, bicho. Só que você esqueceu que um dia você casou com ela e ela tinha 20 anos. E era um tipo de mulher, hoje ela tem 40. E você também. Você está sendo laçado e não se ligou ainda. A barriga, não tem cabelo, entendeu? Já não tem mais nada, está só a bagaceira e está se achando gostosão. Se liga, meu irmão, para! É só você ver, no meu caso é só assistir o vídeo da igreja, você vai ver o coquinho aparecendo ali, você fala: pelo amor de Deus, misericórdia. Tem que pôr uma peruca mesmo, misericórdia.
Então você fala assim, cara, tem que ter alguém perto de você que fala assim, meu irmão, chega aqui, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Isso é inferno. Você vai para o inferno, cara. Você vai acabar com a sua vida. Você está destruindo a sua família. Presta atenção. Que vai dar uma porrada em você para te levar para o caminho certo. Então é muito importante você entender, meu irmão, não se engane. Má companhia corrompe bom costume. Ah, mas é meu amigo desde criança. Chegou a hora de você se apartar dele, cara. Se você quer viver os planos de Deus para sua vida, chegou a hora de dar tchau. Quantas pessoas eu cresci e convivi, e nenhuma delas eu convivo hoje. Quem são meus amigos hoje? Estão aqui, ó. Esses são meus amigos hoje. Estão todos aqui. Esses são meus amigos. Sabem da minha vida, sabem do que eu faço, onde eu vou, o que eu tenho, o que eu não tenho. São meus amigos. O Isaac outro dia me perguntou, pai, mas nós vamos jogar basquete? Ele falou para mim, e os seus amigos, pai? Eu falei, meus amigos são os caras da igreja. Pô, mas você não tem amigo fora da igreja? Eu falei, não, filho, os meus amigos são todos da igreja. Eu prefiro ter os meus amigos dentro da igreja. Porque se um dia eu errar, eu tenho certeza que eles vão virar para mim e vão falar a verdade para mim. E eu preciso ouvir a verdade. Ele falou, entendi. Eu falei, então quando você crescer na igreja, procure fazer amigos dentro da igreja. Porque isso vai fazer diferença na sua vida. Amém? A segunda coisa que eu quero falar com você, está lá em Provérbios ainda, capítulo 13, versículo 20. Provérbios 13, 20. Ele diz assim, aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Meu irmão, isso aqui é muito sério, porque a sua escolha, ela vai definir o seu futuro. A minha escolha define o meu futuro. Com que tipo de gente você quer andar? Com que tipo de pessoa você quer andar? Você quer ser sábio? Se você quer ser sábio, você precisa andar com sábio. Você precisa ser inteligente. Você precisa ser esperto, meu irmão. Você precisa olhar para as pessoas e ser muito esperto. Nesse aspecto aqui, você precisa ser esperto. Começa a andar com... Tem gente que é tolo. Tudo que conversa é tolice, é bobeira, é conversa fiada, é só risada, nada sério, não tem um assunto sério. Você vira para o cara e fala para o cara, ele está lá, o que você está pensando para o ano que vem? Ano que vem? Sei, não faço ideia. O que tem a ver o ano que vem? Não está nem aí. O que você pensa para a sua família? Minha família? Sei. Tem que pensar em família? Não sabia. Mas eu gosto de brincar e me divertir. Isso. Continua andando com esse tipo de gente. Agora, se você quer ser sábio, começa a andar com pessoas que têm sabedoria, que pensam no amanhã, que têm visão das coisas, que sabe aonde quer chegar, que tem posicionamento certo, que tem um conselho certo para você na hora certa. Começa a pensar sobre isso. Meu irmão, tem gente que é tolo, está apanhando, está tomando tapa na cara e continua apanhando e tomando tapa na cara. Acredite você ou não, tem gente que parece que nasceu para ser humilhado e espizinhado por todo mundo e não acorda. Você entendeu, meu irmão? Sabe por que tem muitos empreendedores de sucesso? Porque infelizmente tem muitas pessoas que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz e nasceram para ser comandados por aquela pessoa. Agora, quando você começa a andar com o sábio começa a abrir a sua visão e mostrar coisas novas para você, você começa a olhar e falar, peraí, cara, eu tenho potencial para ter o meu próprio negócio, então eu não preciso ser empregado dos outros a vida inteira? Peraí, cara, peraí, deixa eu entender isso aí, me explica melhor. Parece que eu não entendo, irmãos. Tem gente que não se liga nas coisas, estão ali patinando a vida inteira na mesma coisa, e patina, e às vezes ainda você dá a letra, ainda às vezes você chega perto e fala assim, viu, e se você fizesse assim? Não, assim tá bom, do jeito que tá, e tá tudo bem. Então tá bom, é seu, cara, faz o que você achar melhor. Não escuta um conselho de alguém que está de fora olhando e dizendo, se você não... Meu irmão, você já parou para pensar que isso aqui não pode ser dessa forma? Não, é melhor deixar assim mesmo. Então deixa. Você precisa decidir o que você quer da sua vida, meu irmão. É andar com sábio ou com tolo? Você precisa decidir o que você quer para o seu futuro.
Quantas pessoas estão te convidando para orar? E quantas pessoas estão te convidando para jogar bola? Quantas pessoas estão te convidando para ler a Bíblia? E quantas pessoas estão te convidando para outras coisas que não têm valor? É isso que você precisa começar a olhar na sua vida. Se você quer se tornar um homem de Deus, você precisa andar perto de homens de Deus. Porque eles vão te influenciar cada vez mais para se aproximar de Deus. Eles vão sentar com você e tirar suas dúvidas acerca daquilo que você tem lido da Bíblia. Questões que você carrega com você. Eles vão mudar a sua maneira de ser, de pensar. Meu irmão, como é bonito você pegar alguém que era tolo e você ver ele se tornando um sábio, se portando como um sábio, tendo atitudes de sábio. Pessoas que não tinham futuro e de repente você olha e fala, meu Deus, né? Quantas pessoas eu convivi, por exemplo, dentro de empresa, que quando começaram a trabalhar lá, era um peão que trabalhava numa fábrica e tudo mais, e vieram a se tornar um gerente, vieram a se tornar diretor de empresa, né? Começaram a fazer curso, começaram a estudar, uns fizeram faculdade e entraram nas áreas da empresa que proporcionava. Irmão, como é legal você ver isso. Você viu um cara que não sabe, cara, era um nada, um ninguém, um tolo, e você vê o cara na empresa dando direção, você vê o cara na empresa conduzindo equipes. Como é bacana você ver isso, como é bonito você olhar esse tipo de coisa, né? Aquele cara que a vida toda trabalhou, de repente ele se tornou empreendedor e agora ele tem um negócio próprio, mas não é qualquer negócio, não, é um negócio bem sucedido, bem administrado, com muita sabedoria. Então eu quero reforçar a você. Você se torna sábio se você quiser. Você não é obrigado a isso. Eu quero deixar uma coisa clara para você nessa manhã. Você não é obrigado a nada do que eu estou falando aqui. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Se você quer se tornar sábio, não é andando com tolo que você vai se tornar. Não é andando com tolo que você vai se tornar. Foi o que eu disse para aquele cara na sexta-feira. Falei, sabe o que faltou para você, cara? Faltou para você ter do seu lado alguém, durante a sua vida toda, te dando conselhos nas decisões que você foi tomando. Quanta decisão errada, meu irmão. Quanta decisão errada. Quanta decisão errada. Que situação. E a gota d'água, da gota d'água foi o seguinte, né? A gota d'água do casamento do cara foi o seguinte: ele tinha dinheiro para comprar um carro, e ele poderia ter comprado até um carro bom, razoável, mas ele comprou uma bela de uma tranqueira, e a bela da tranqueira fundiu na mão dele o motor ainda, e agora ele não tem dinheiro para arrumar a bela da tranqueira. Ele está sem carro e está agora ficando sem mulher também. Aí eu falei para ele, você não procurou ninguém quando você foi comprar esse bendito desse carro? Você não chamou ninguém para ir com você? Você não pediu um conselho para ninguém? Ninguém falou para você que essa bomba que você estava comprando aí é só uma bomba? Não, pastor, eu olhei, eu gostei, pastor, e eu fui com força, pastor. Eu falei, parabéns. Agora abraça e fica. Porque não tem nem como arrumar. E não tem mesmo, meu irmão. Aquilo ali que ele comprou, esquece. Não vai arrumar tão cedo. Um motorzinho daquele ali, ele não arruma tão cedo. Aí eu falei para ele, entende agora que você deveria ter procurado alguém, ter dito assim, eu tenho, sei lá, 30 mil reais, 20 mil reais. Me ajude a comprar um carro que seja útil para mim, que me ajude. E alguém ia com você, ia te dar uma direção. Nós temos tantas pessoas no nosso meio que entendem disso. De carro, de moto, seja lá o que for. Como eu disse agora há pouco, o reino de Deus é assim, ó, ele tem um monte de gente solta aqui dentro com capacidades inúmeras, e às vezes nós temos que parar e perguntar. Então muitas vezes o que falta são pessoas sábias perto de nós, porque se você tiver um tolo perto de você, adivinha o que ele vai falar para você? Uau, velho, carrão, hein? É agora que nós vamos montar. Vamos embora, vamos levar. Igual tem uma azulzinha ali fora ali. Tem uma azulzinha ali fora ali, ó. Azulzinha ali fora ali. Acabei de perguntar pro César. Falei, César, é brincadeira, né, irmão? Ele tem outros carros. Esse tem outros carros. Esse tem outros carros, né? Tudo no mesmo nível. Você pega a caminhonete, você pega o carro, tudo beberrão, mas tudo bem, né? O César falou, eu falei, César, eu estou pensando em ir de áudio para o Votorantim hoje pregar. Ele falou, você vai no Espírito.
O Espírito vai te levar, né? Então, nós olhamos e falamos, cara, é aquilo ali que eu queria para minha vida, aleluia, isso. Não pensa na mulher, não pensa nos filhos, não pensa em nada. Só pensa nele, em andar com o carrão. E não pergunta para ninguém. Chega na igreja e ainda vem e fala, pastor, unge. E depois quer que os irmãos falem, é maravilhoso. Meu irmão, você é louco, cara, você é louco, cara. Então, olha, escute bem, nós precisamos parar e ouvir. Também não estou dizendo que o Valmir ele não é sábio o que ele fez. Aí é o rolo dele, ele tem outros carros lá na casa dele. Na mão ele não vai ficar. Pode ser que ele fique sem gasolina, mas na mão ele não vai ficar. Ele não vai ficar na mão, ele não vai ficar na mão, né? Ele tem outros carros lá. Aliás, eu até falei para ele esses dias, você está querendo montar uma loja de carro, que não é possível. O cara chega de manhã, você passa lá às 7 horas da manhã, ele está tirando os carros de dentro da oficina. Oh, pelo amor de Deus, mano, na rua ali é tudo dele. Você é louco, velho. Os clientes não tem onde pôr o carro. Mas enfim, meu irmão, preste atenção. Com quem você tem andado? Quem tem dado conselhos para você? Quem tem dado conselhos para você? Ou melhor, você tem buscado conselho de alguém? Ou você tem andado sozinho, tomando as suas decisões sozinho, fazendo as suas escolhas sozinho? E talvez agora você está aqui olhando para mim nessa manhã pensando assim, cara, eu estou num tremendo de um buraco, numa situação difícil, e eu nem sei como sair dela. Então eu começo dizendo para você, já procure alguém e peça ajuda. Não pode haver no meio do povo de Deus alguém que queira te humilhar. Não pode haver no meio do povo de Deus alguém que queira te envergonhar. Precisa haver no meio do povo de Deus alguém que estenda a mão para você e te ajude, mesmo diante do que você está vivendo. Aliás, nosso papel nunca é julgar ninguém. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. E hoje nós não estamos vivendo isso, mas amanhã nós podemos viver aqui. Amanhã nós podemos viver. Porque a vida é assim, né? Hoje você está aqui, amanhã você está aqui e faz parte. Então nunca julgue, e sim estenda a mão e abrace, né? Porque nós não somos perfeitos. Provérbios 27, 17. Mais um ponto, Provérbios 27, 17. E eu quero parar aqui, daí me deter nesse último aqui para propor algo a você. Ele diz assim, ó: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, um homem andando junto com outro homem, certamente ele será afiado. Um homem andando junto com outro homem, certamente ele terá evolução. Ele passará por uma evolução na vida dele. Nós não fomos criados, Deus não nos projetou para andarmos sozinhos, porque Deus, desde lá de trás, Ele deixa claro isso. Por exemplo, quando você olha para um Eliseu da Bíblia, havia por detrás dele um homem chamado Elias. Eliseu se tornou quem Eliseu foi, porque havia um homem chamado Elias. Josué entrou na terra prometida, pisou na terra prometida, desfrutou da terra prometida, porque por trás de Josué havia um homem, e o nome dele era Moisés. Moisés preparou Josué, Moisés influenciou Josué. Moisés era esse homem sábio, era essa boa companhia, que Josué, muito inteligente, soube escolher para ele. Logo quando ele viu, eu imagino que ele falou: é esse o cara que eu quero andar perto. Esse cara é bom, esse cara vai me levar a viver coisas boas. Então eu quero me aproximar desse cara. Eu quero. Aliás, quando você vê Eliseu foi ousado, né? Ele falou: Elias, você é bom, cara, você é fera, mas eu quero o dobro do que ser bom. Eu quero só 2 vezes mais do que o ser bom. Eu quero ser bom mesmo. E o que aconteceu, meu irmão? Exatamente isso. E acredite você ou não, a unção que vai estar sobre a vida de alguém que está andando perto de você vai ser derramada sobre a sua vida
somada com a sua, já é o dobro. Só que você não pensa sobre isso. Quando você caminha com alguém que existe uma unção de Deus sobre a vida dele, a unção de Deus é transferida para a sua. Somada com a sua, ela já está dobrada. Já é uma porção dobrada. Mas nós não entendemos isso. Nós não entendemos isso. Timóteo, Filemon, Tiquico foram grandes homens de Deus. Foram grandes homens de Deus. Mas por trás deles havia um homem, Paulo. Havia um Paulo que preparou esses homens. Havia um Paulo que levou esses homens a se tornarem o que eles se tornaram. Isso eu quero deixar claro para você nessa manhã, querido. Eu preciso que você grave isso. Sozinho você vai quebrar. Enquanto você andar sozinho, você vai quebrar. Enquanto você insistir na sua jornada sozinho, você vai quebrar. Mas a hora que você entender que você precisa de alguém para estar com você, meu irmão, a sua vida muda a partir dali. A sua história começa a mudar a partir dali. Entenda, eu e você precisamos de pessoas que nos levem a vivermos o plano e o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos de pessoas sábias que nos tiram de um determinado lugar e nos levam para um outro determinado lugar, para uma outra posição, para uma outra maneira de pensar, que nos leve a um lugar de evolução mesmo, de crescimento mesmo. É disso que nós precisamos. E sozinho isso não vai acontecer. O que você quer viver? O que você quer viver? Você não precisa de alguém que decida a sua vida, porque talvez é isso que você esteja pensando nessa manhã. Então, pastor, mas você quer alguém para decidir a minha vida? Não, você não precisa de ninguém para decidir a sua vida. Ninguém pode decidir a sua vida. A sua vida quem decide é você. Mas você precisa de alguém para te mostrar um ponto de vista diferente do seu. Diferente do seu. Talvez você esteja embriagado com alguma coisa. É um exemplo que eu dei agora de um carro, por exemplo. O cara está embriagado com aquele carro. No mínimo o cara que ia vender o carro para ele falou para ele: pega, vai dar uma volta. Já tinha mandado no lavacar dar uma lavada, mandou lavar o motor, mandou pôr um cheirinho lá dentro. Isso, vai dar uma andada. Aí ele pegou e saiu andar com o carro. Aí ele deu 2 aceleradas. Nossa. Aí ele sentou, o banco abraçou ele olhou aquele painel. Nossa, agora sim, isso. Ele nem olhou no retrovisor para ver se estava fumando ou não, né? Cada acelerada era 3 tuchos de fumaça preta lá atrás. Mas ele nem olhou. Aí, embriagou. Quando ele voltou, meu irmão, querido, você não está entendendo. Eu tinha um Tempra azul. Eu tive um Tempra azul quando eu estava namorando a Rose ainda. Não, eu já estava casado, já tinha casado, né? Já tinha casado. E esse Tempra azul, eu comprei um Gol e eu precisava vender esse Tempra azul. Só que eu já comprei o Gol na expectativa de que eu não ia vender o Tempra. Você não tem como vender um carro daquele, meu irmão. Mas acredite você, tinha um louco no Santa Fé que estava doido atrás de um Tempra. E a hora que ele foi em casa, que eu tirei para fora o Tempra lá da garagem, e ele montou, eu falei para ele: acelera, velho, acelera. Da hora que você sair aí, dá umas aceleradas mesmo, você vai ver que o bicho é potente. 2.0, mas era jovem, molecote, né? Tava doidinho. Irmão, na hora que ele chegou na frente de casa com o carro, que ele foi andar, ele falou: quanto é que você quer mesmo? Eu falei: é tanto. Eu falei: tem uma multa no carro. Ele falou: cara, tá aqui o dinheiro, ó. Puf, tá na mão. É meu. Eu falei: Pai eterno do céu. Eu pensava comigo, né? O que eu vou falar para esse cara, né? Não pega não, isso é bucha, né? Pensei: meu Deus, tem louco para tudo nesse mundo. Tem, irmão, tem, acredite, tem. Então você imagina esse cara. O que eu estou dizendo para você é só uma coisa. Deveria estar sentado do seu lado alguém no banco dizendo assim para você: deixa eu te falar uma coisa, isso é bucha, velho. E aí você ia fazer assim: não é bom, velho, tá vendo aqui, ó, faz assim, faz assado. É bucha, velho, porque o motor
é bucha porque um amortecedor, é bucha porque não sei o que, é bucha porque não sei o que lá. E tinha que ter alguém do seu lado no banco falando isso para você, e você revoltado com você mesmo. Não, cara, não, maldito, eu vou parar, desce desse carro agora, você brigando com o cara, e nervoso, e aquela guerra, e você cabreiro. E aí você fala, não vou levar, mas também não quero falar com você hoje, nem fala mais comigo também, e vai embora brigado com o cara, mas não leva o carro. É esse tipo de pessoa que você precisa ter perto de você. É esse tipo de pessoa que você tem que ter perto de você. Quando eu troquei meu carro num Civic, um outro carro que eu tinha num Civic, eu queria aquele carro. Eu só não tinha noção do preço que era a manutenção dele. E eu lembro que eu levei ele para trocar os amortecedores. Nós tínhamos um cara que era só mexer com Honda, e eu levei lá nele e falei, Everaldo, precisa ver. Ele falou, Rogerão, tá com 100 mil quilômetros, precisa trocar os amortecedores traseiro e dianteiro. Beleza, manda bala aí, Everaldo. Vai que é bênção. De tarde ele ligou para mim. Pronto, Rogerão, tá pronto o carro. Beleza. 5 pau. Eu falei, você é louco, Everaldo? Era só trocar o amortecedor. Ele falou, eu troquei. Só os 2 traseiros fica quase 5 pau. Eu falei, você é maluco, velho? Ele falou, cara, você está andando de Honda, irmão. Você quer o quê? Eu falei, não, tá certo. Eu não tinha pensado nisso antes, né? Mas o que eu quero que você entenda é isso. Você precisa ter alguém que não decida a sua vida, mas vire para você e diga, você está enxergando isso aqui, desse ângulo aqui, mas eu quero que você enxergue desse ângulo aqui. Tem coisa aí, cara, sai daí, velho. Isso é bucha, isso é problema. É o sonho da minha vida, eu sei que é o sonho da sua vida, mas deixa eu te mostrar aqui, olha que situação aqui. Eu usei o exemplo para o cara, porque ele estava perto de umas casas com pedra. Eu falei assim, você precisava de alguém que olhasse para você e falasse para você gostou dessa casa? Gostei, mas essa pedra pode rolar e cair na casa. E aí você pensava na hora de comprar ela. Eu falei, você entende isso, irmãos? Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de alguém que não decida a nossa vida, mas que ajude a gente a tomar as nossas decisões. Você precisa de alguém que, a hora que você chega e fala assim, eu estou com vontade de dar um soco na boca da minha mulher, velho. E eu enfiar todos aqueles dentes para dentro. Porque eu estou 5 meses tentando guardar dinheiro, aquela desgraça está gastando. Eu não sei o que eu faço mais, se eu mato, se eu dou veneno, o que é. E alguém que vai sentar com você e vai falar para você, senta aqui, velho, vamos conversar. Vamos entender essa situação. E aí ele vai te mostrar um ponto de vista, ele vai te ajudar a se posicionar como você deve. Não é dando soco na boca, não é fazendo isso, mas você precisa fazer isso, e isso, e isso. Nós precisamos de alguém na nossa vida, meu irmão. Escute, sozinho você vai quebrar. Você vai quebrar e vai quebrar a sua família, você vai quebrar e vai quebrar o seu chamado. Você vai quebrar e vai quebrar o seu ministério. Você vai quebrar. Então não é alguém que vai tomar decisões por você, porque ninguém pode tomar as decisões por você. Mas você precisa de alguém que te ajude a enxergar um ponto de vista diferente em todas as áreas. Em todas as áreas. Amém? Você precisa, olha que importante isso. Você precisa de um amigo para desabafar nos momentos difíceis. Você precisa ter alguém para você desabafar no momento difícil. Porque todos nós temos momentos difíceis. Todos nós, meu irmão, todos nós temos dias difíceis. Todos nós passamos por situações que nós não esperamos na nossa vida. Hoje as coisas estão bem, mas pode ser que amanhã não estejam. E com quem você desabafa? Quem é que você pode abrir o seu coração e rasgar o seu coração de verdade? Não é para qualquer um que nós podemos fazer isso. Nem devemos fazer isso. Nós precisamos de pessoas certas, que nós abrimos a nossa vida, coisas que estão ali dentro que só nós sabemos, absurdos às vezes, mas que precisam ser colocados para fora. E está tudo certo. E juntos vai ser orado, e juntos vai ser conversado para se chegar no melhor denominador. Mas quem é essa pessoa que você tem? Você tem alguém hoje para isso? Tem pessoas, escute, a nossa esposa, ela é a nossa amiga. Nós precisamos ter a nossa esposa por nossa amiga. Alguém que nós nos abrimos, alguém que nós conversamos. Mas meu irmão, escute, acredite você, tem muita coisa que você não pode falar com a sua esposa.
você nem deve falar com a sua esposa. E tem pessoas que não entendem isso. Meu irmão, sua mulher tem coisas que ela não entende, ela nem enxerga. A visão dela é totalmente diferente da sua. Completamente diferente da sua. A sua mulher é sua auxiliadora, e ela vem sim para te dar um conselho, para te dar uma sugestão, uma opinião. E isso é muito importante, sim. É muito importante, sim. Mas existem coisas que você não pode desabafar para sua mulher, porque ela não vai entender. Mas muitos de nós não entendemos isso e acabamos falando. E ao invés de nós trazermos bênção para a nossa casa, nós trazemos problemas para a nossa casa. Problemas. O cara chega em casa, vai falar com a mulher, nossa, passando por uma luta lá na empresa lá. O que aconteceu? Entrou lá umas 4, 5 piriguetes trabalhar lá na empresa lá, que desgraça, viu? Olha, só por Deus aquelas piriguetes lá. A antena da mulher faz como? Tum. Já na hora, tum. Piriguete, na empresa que você trabalha. Sei. Inocente, né? Inocente. Não, é que eu levo a minha vida em aberto com a minha mulher. Minha vida é transparente com a minha mulher. É um espelho. Nós não temos nada. É claro como o dia. Vai no claro como o dia. Depois você vem aqui falar com o pastor no claro como o dia. Você vai ver. Tem uns que eu tenho vontade de dar umas porradas. Falar assim, o que você foi falar isso para sua mulher, velho? Pastor, mas eu preciso manter isso aberto. Mantenha, vai, mantenha aberto. Abre aí. Tem hora que eu penso comigo, sabe, nós casamos com um trem que, olha, pelo amor de Jesus Cristo, por isso que Paulo fala, meu irmão, esses dias eu estava falando com o Guilherme, eu falei para o Guilherme, Paulo não casou, cara, porque se ele tivesse casado, nós estávamos falando esses dias, né, se ele tivesse casado, eu acho que pelo menos uns 10 livros a menos ele tinha escrito da Bíblia, velho, certeza, irmão, certeza, garanto para você, 4 ele até conseguia, mais que isso não dava não, o trem é brabo mesmo. Parece que tem hora que você fala, cara, eu estou casado com um trem que quer arrebentar com a minha vida, velho. Não é possível um negócio desse. Mas tem hora que você fala, rapaz, não, é o contrário. É quer me ajudar, quer me abençoar. É dos dois lados. Não, é mulher, velho. É mulher, velho. O que você espera de um bicho que sangra 5 dias, 6 dias e não morre? Então é mulher, velho. É mulher, tá tudo certo, velho. É mulher. É mulher, tá tudo certo. Então, agora entenda uma coisa. Existem coisas que você pode abrir sim, mas existem coisas que não. Por isso que é importante nós termos conosco alguém que seja um homem, para que a gente possa abrir e muitas vezes até falar, minha vontade mesmo é matar. Ela agora, isso, vai falando. Eu queria dar veneno para ela, isso, vai, fala. Aí depois que termina, já se livrou, já se libertou, tá tudo certo. Acabou. Entende, meu irmão, a importância de nós termos perto de nós pessoas, não para decidir a nossa vida, não para fazer escolhas, não para nada disso, mas alguém que possa nos ajudar nas decisões que nós precisamos tomar, seja de trabalho, seja no nosso casamento, seja na nossa carreira profissional, seja na nossa vida ministerial, seja em tudo. Sabia que você precisa de alguém para dar uns trancos em você quando você não vem na igreja, mano? Só que hoje nós estamos vivendo num momento tão difícil, mas tão difícil, que você deu um tranco no irmão, ele já não vem mais na igreja mesmo. Ô campeão, não estou vendo mais você na igreja, cara. O que aconteceu que você não veio na igreja? Rapaz, toma vergonha na cara, velho. Você tem que vir para a igreja, cara. Eu não estou vendo você nos cultos, velho. Nossa, pastor, foi muito duro comigo. Eu estou indo embora dessa igreja porque não tem amor, porque não tem cuidado. Não, tem cuidado, velho. Porque lá na minha casa, se o Isaac dá uma pisada na bola, irmão, o negócio entorta pro lado dele. Entorta, velho. É porrada mesmo, o negócio é firme. E eu falei para ele, cada vez que você está crescendo, vai piorar. Porque agora você está aguentando mais soco. Até então era só tapinha, agora você aguenta soco, velho. E daqui uns dias você vai aguentar mais ainda. Aí nós vamos ver quem que é o macho aqui na parada. Eu não sei se eu vou aguentar depois, mas tudo bem. Até onde eu aguentar eu vou. Até onde eu aguentar eu vou. Né? Mas o que eu quero dizer é isso, sabe, irmãos? Nós precisamos ter pessoas que nos chamam a atenção. Fala, meu irmão, você não está orando, velho. Você é carnal, eu estou vendo você carnal, cara. Eu estou vendo que você não lê a Bíblia, velho. Eu estou vendo que você não tem uma posição como crente, cara. Você precisa tomar uma posição. Nós precisamos de homens que falem coisas como essa no nosso meio. Não um bando de mimimi. Não pode falar mais nada. É homem, rapaz, você é homem. A matéria-prima que você foi feita é de macho. Nós somos macho. Nós temos que aguentar porrada. Tudo hoje em dia é um bando de crente Nutella,
que não aguenta mais nada, não pode falar mais nada. Falou, já se dói. Ô irmão, devia colocar umas ripas na água e deixar a noite inteira de molho. A hora do outro dia tirar ela levinha, mas descer no lombo do cara, velho. Para ver se toma jeito. Mas não, pastor, você é louco. Que igreja do capeta é essa? Que pastor é esse? Que amor é esse? Mas é isso que falta para nós, a verdade é essa. Não se firma na casa de Deus. Nem firma a família, porque a família fica o tempo todo oscilando. Eu não vou na igreja hoje. Beijo para você, querida. Estou indo para a igreja servir ao meu Senhor. Aleluia. Acabou, velho. Se tem uma coisa que eu sempre deixei claro para minha mulher, é o seguinte: eu amo você, você é minha esposa, mãe dos meus filhos. Mas o dia que você entrar no meio do meu chamado, do meu ministério, você rodou, Rose. Você rodou. Nunca faça isso. Nunca tente me afastar de viver o meu chamado, porque aí acabou. Aí isso é inegociável. Então sabe, não, mas por que você não vem? Minha mulher não quis. Minha mulher não quis vir para a igreja, rapaz. Você tem 2 pernas, 2 braços, vem para a igreja. Nós precisamos nos posicionar. William, posso falar posso dar um exemplo? Quando nós começamos a congregar, conviver junto com o William caminhava sozinho, né, William? Por muito tempo, a Ellen sofreu muitas frustrações com a igreja. Ela passou por muitas frustrações na igreja. Mas o William estava sempre conosco. Você ia para a vigília, estava o William, e o William estava junto conosco, e vai o William, e vão embora, não sei na onde, estamos, e vai o William, e não sei o que lá. Ele nunca parou, ele nunca freou nada em tempo algum. Então hoje, quando você olha a Ellen aqui no altar da igreja, ministrando aqui, o que eu quero dizer para você? Se ele tivesse parado e esperado ela teria ficado e ele junto com ela. Mas aonde a esposa dele está hoje? Então tem horas em que nós temos que tomar uma posição e puxar, meu irmão, puxe, vai de um jeito ou de outro, traga junto, se não vem sozinho, mas se posiciona. Como homem, como sacerdote da sua casa, porque esse é o meu papel e o seu papel. Nós não temos que mandar nossa esposa vir orar, nós temos que vir orar. Nós temos que vir orar. É nós que temos que estar aqui. Às vezes a Rose fala para mim, você tem um pensamento paulino de ser. Eu falei, eu tenho, Rose, não adianta, eu tenho, é esse minha maneira de pensar. Porque você tem essa mania de muitas vezes deixar a mulher de fora. Eu não estou diminuindo e nem menosprezando a mulher, eu só estou colocando a mulher aonde ela precisa estar. Então nós muitas vezes estamos delegando à nossa esposa uma função que é nossa. Você precisa puxar a sua casa. Você precisa enfiar Deus dentro da sua casa. Você precisa exalar Cristo dentro da sua casa. Você precisa ser sábio dentro da sua casa, não tolo. Porque uma mulher não se submete a um homem tolo, ela se submete a um homem sábio. Enquanto você for um tolo, ela não vai se submeter a você. Ela vai olhar para você e vai pensar assim, é um tolo. Como é que eu vou ouvir um tolo? E muitas vezes nós falamos grosso, achando que grosso manda alguma coisa. Não! O que manda é as suas atitudes e a sabedoria que você carrega com você. Porque quando você é sábio, você não precisa nem falar, ela já se coloca debaixo de você. Você é sábio, rapaz, não precisa nem pensar, pode fazer. Entende? Não é com gritaria que nós dominamos a nossa casa, mas é com santidade, é com a ajuda do Espírito Santo, é com uma postura diferente. E é isso que eu quero propor para vocês nessa manhã. Eu gostaria de fazer um convite a você. Algumas coisas Deus falou comigo, e uma delas que Deus falou comigo é que esse encontro que nós temos aqui, ele não se tornasse mais um encontro trimestral na igreja, mas ele se tornasse um encontro mensal. Essa é a primeira coisa que Deus falou comigo. E Deus falou comigo o seguinte: não precisa ser do jeito que é isso aqui. Nós podemos nos encontrar em qualquer lugar, na casa de alguém, fazendo um churrasquinho e compartilhando uma palavra. A segunda coisa que Deus falou comigo acerca desse assunto
é que isso aqui tem que ser fechado e não aberto. Isso tem que ser fechado e não aberto. Não é para todos. É para quem quer viver isso aqui. É para quem quer viver isso aqui. Então entenda, se você quer fazer parte disso, desse grupo, você vai precisar tomar uma decisão hoje. Eu quero ou eu não quero fazer parte disso. E a terceira coisa que Deus falou comigo é: continue sim fazendo reuniões trimestrais e abra para os homens para que eles possam entrar. Mas esse grupo que está aqui, que nós vamos definir, que nós vamos fechar, esse é um grupo fechado, separado desse outro grupo da igreja. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte. César, levanta, vem cá. Arnaldo, vem cá. Guilherme, vem cá. Silvano, vem cá. Donico, vem cá. William, vem cá. José, vem cá. Vitor, vem cá. Beto, vem cá. Esses caras são homens que estão caminhando perto de mim. São homens que eu estou trabalhando e eu estou treinando para viverem o chamado e o ministério que Deus tem para a vida deles. Eles são meus discípulos. São homens que caminham comigo. Eles sentam-se comigo pelo menos semanalmente ou quinzenalmente, e a gente conversa, e a gente debate, a gente discute, e a gente trata. É uma pena que eu não tenho aqui, mas eu gostaria que tivesse aqui o João e o Mateus do Silvio. O Mateus do Silvio e o João teve que ir embora, porque o Guilherme hoje, por exemplo, ele está vivendo um outro propósito na vida dele. O Guilherme hoje, ele tem 2 pessoas caminhando com ele. Ele tem 2 pessoas que ele está influenciando. Ou seja, eu influencio o Guilherme e o Guilherme influencia 2 pessoas. Ele já tem discípulos caminhando com ele. E ele tem feito um trabalho excelente na vida desses 2 garotos. Isso não faz com que esses garotos se afastem de mim. Não é esse o propósito. Os 2 garotos sempre estão na minha sala conversando comigo. Mas quando eu não estou, quem está perto deles é o Guilherme. O Guilherme tem orientado eles, o Guilherme tem trabalhado na vida deles. Então o Guilherme, o que eu tenho feito com o Guilherme? Eu tenho trabalhado o Guilherme um pouco mais voltado para os jovens, os adolescentes e jovens. O Guilherme tem trabalhado um pouco mais com adolescentes e jovens. Então quando chega um jovem na igreja e eu vejo que ele precisa ser cuidado, automaticamente a minha direção vai ser: procura esse rapaz, conversa com ele, bate um papo com ele, ele vai te orientar e vocês vão firmar alguma coisa, né? Então esses outros homens todos aqui, a outra coisa, esse cara aqui, ó, pastor Arnaldo, esse camarada aqui, ó, pequeno, mas valente, né? Mas esse cara aqui, ele hoje é pastor da igreja de Votorantim, né? Ele está pastoreando a igreja de Votorantim. Então eu tenho direcionado ele para lá. Então caminhar perto dele hoje, aqui em Itupeva, é um desafio. Por quê? Porque ele precisa focar nos irmãos de Votorantim. Lá ele precisa fazer discípulos. Lá ele precisa gerar discípulos. Naquele lugar, naquela igreja, naquela cidade. Então hoje, a minha direção é menos Arnaldo aqui em Itupeva, mais Arnaldo em Votorantim, até a hora que ele voltar para Itupeva, porque o Arnaldo volta para Itupeva daqui a um tempo, né? Certamente daqui a um tempo o Arnaldo volta. Então quando ele voltar para Itupeva, aí é outra história. Mas nesse momento eu tenho direcionado esse cara para viver lá em Votorantim o chamado que Deus tem para a vida dele. Esses outros homens que estão aqui, todos eles estão sendo tratados e trabalhados por mim, né? E são pessoas da minha confiança. E eu gostaria nessa manhã, né? Silvio, sai do seu lugar e vem para cá também. Vem para cá. O que você está fazendo aí? Eu não tinha te chamado? Não? Passa mais para cá. Silvio agora é empreendedor, cara. Deixa ele. Silvio agora é empreendedor. Acredite você, esse cara, por exemplo, carregava com ele algo que não era o que Deus tinha para a vida dele.
muitos e muitos anos esse cara carregava com ele algo que Deus não tinha para a vida dele. Deus tinha coisas grandes para a vida dele. Ele está começando a viver coisas grandes. Ele vai viver coisas muito maiores. Falei para ele, você se prepara, cara, porque você nunca viveu o que você vai viver. Você não vai se tornar um empreendedor. Você vai se tornar um grande empreendedor. E você vai ser bênção na vida da igreja. Deus está trabalhando, Deus está dando uma empresa para ele e para o Arnaldo com um propósito. Para que eles tenham tempo para servir na obra do Senhor. Porque eles serão pastores na casa de Deus. Deus me deu na mão 12 igrejas. E ainda faltam pessoas aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, para serem pastores das 12 igrejas. Pode contar que não tem 12 aqui. Então eu quero que você entenda isso. Por que é que eu estou colocando esses caras aqui nessa frente aqui, ó? Para que você olhe para esses caras e você encontre nesses caras alguém que você possa confiar, você possa se aproximar e começar a caminhar perto deles. Não algo informal, mas algo formal. Formal, presta atenção, formal. O que é formal? É uma coisa que é assim, ó, vamos orar e vamos firmar isso diante do Senhor. Um compromisso de caminharmos juntos, um compromisso de estarmos juntos, de recebermos, de ouvirmos conselhos, de sermos discipulados mesmo por esses homens. Pastor, por que você não está fazendo isso com a igreja inteira? Porque eu entendo que se nós tivermos homens aqui dentro dessa igreja, bem espiritualmente, fortalecidos espiritualmente, nós já temos famílias aqui dentro da igreja, transformadas, preparadas para viver o melhor de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Tudo começa aqui, ó, dentro desse ambiente nosso, dos homens. E eu não vou, preste atenção, eu não vou pedir para você sair do seu lugar, eu não vou pedir para você vir até aqui, eu não vou pedir para você fazer nada disso. Eu não quero expor ninguém a nada. Eu só quero que você, com muita calma, reflita, olhe bem para essas pessoas e no seu interior você decida quem é que você quer se aproximar e você procure essa pessoa e converse com ela e formalmente você firme essa caminhada com essa pessoa. Pastor, mas isso quer dizer então que a partir de agora nós não vamos mais poder ter um relacionamento contigo? Muito pelo contrário. Nós vamos poder e devemos ter sim relacionamento o tempo todo. Mas uma coisa eu preciso que você entenda. Olha a quantidade de macho barbado que eu tenho que cuidar já. E acredite, dá trabalho. Mais um monte eu não dou conta. Então eu estou focando em cuidar desses, para que esses possam me ajudar a cuidar de outros. Essa é a ideia. Se eu cuidar de você, talvez eu fale. Mas se você estiver perto de alguém, mais perto mesmo de alguém, não vai haver falhas. É isso que eu quero propor. É isso que eu quero que você entenda. Pastor, eu sou obrigado a viver isso? Não. Você não é obrigado a viver nada na casa de Deus. Nada. Você não é obrigado a nada dentro da igreja. Mas uma coisa eu quero que você entenda. O que eu estou propondo aqui é algo fechado. É algo fechado. Para entrar nesse grupo tem que se formalizar algo. Tem que se assumir algo. Não, eu quero entrar. Não é chegar e entrar. É como eu disse, essas reuniões que nós vamos ter, que eu proponho elas mensalmente, são reuniões fechadas, não são abertas para todo mundo. Ô pastor, mas está querendo excluir as pessoas da igreja? Não quero excluir ninguém não, querido. Eu quero gerar vínculo. Eu quero fazer o que aconteceu aqui no começo com a cadeira. Se nós tivermos alguém aqui no meio, segurando uma cadeira com dificuldade, o que esse grupo vai fazer? O que esse grupo vai fazer, irmãos? Vai ajudar a carregar a cadeira. Se nós tivermos alguém aqui nesse grupo passando por dificuldade, o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar. Nós vamos fortalecer. Agora, por que esse grupo tem que ser fechado? Para amanhã a igreja não ficar sabendo sobre a vida de ninguém aqui dentro. Porque se sair da vida de alguém do meio desse grupo aqui, foi um de nós. E se aqui tem homem, se aqui tem macho, tem que ficar aqui no meio dos homens e dos machos. Porque aqui não tem fifi nem fofoqueira. Aqui é lugar de homem. Por isso que nós temos que ser criteriosos nisso, nas direções, e ninguém vai participar disso. Ah, eu posso chegar e participar? Não pode chegar e participar, não. Não pode. Nós vamos com calma avaliando um a um, e nós vamos ver realmente se está pronto para viver o que tem que ser vivido aqui.
É por isso que eu convoquei a igreja inteira. Infelizmente tem muitos que não estão aqui hoje, que deveriam estar. Mas os que estão, é a partir daqui que nós vamos começar algo. Meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. Você pode até não concordar comigo nesse primeiro momento, mas escute o que eu vou dizer. Não existe outra forma de se cuidar que não seja essa. Não existe outra maneira de se cuidar bem que não seja essa. Eu não vou conseguir cuidar de todo mundo sozinho. Eu preciso de homens para me ajudar nessa jornada. E esses homens foram os homens que Deus trouxe a mim. Deus me apresentou esses homens e eu comecei a cuidar de cada um deles. E hoje são homens que eu confio. São homens que estão comigo há muito tempo, outros há menos tempo, mas são pessoas que caminham comigo em um discipulado firmado. Então é isso que eu quero que você entenda. São essas pessoas aqui que eu gostaria que você, como um bom pastor, eu te aconselho você a procurá-las. Mas podemos procurar uma, duas, pode mais de dois em uma pessoa. Eu estou dizendo para você quem você achar que deve, quem você achar que é melhor, quem você se identificar, quem você entende que pode ser a pessoa certa para te ajudar. Pastor, mas e se lá na frente eu entender que não é a pessoa certa, eu não consegui me identificar, não consegui me desenvolver, eu posso mudar isso na minha vida? Deve. Isso aqui é um grupo de irmãos. Isso daqui não é tirania, não é nada disso. Isso aqui é um grupo de irmãos. É só alguém que você possa se aproximar e confidenciar suas coisas, dizer, olha cara, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma oração, está acontecendo isso e aquilo. E o meu conselho é, eu gostaria muito que você estivesse realmente caminhando com essa pessoa, a ponto de você se encontrar com ela, pelo menos quinzenalmente, para que você pudesse se abrir, para que você pudesse ir tratando das suas coisas ministeriais, pessoais, enfim, em todas as áreas. Amém? Então a minha pergunta nessa manhã é, vocês concordam com isso ou não? Se não concordar, o pau está ali fora na cozinha ali, já esperando, molhadinho. Bem leve, bem leve. Inclusive eu vou pedir para o Roberto e o César distribuir um pouco de porretada aí. Brincadeira. Agora, com relação a esse encontro mensal que eu propus, o que vocês acham disso? Vocês concordam com isso? De nós nos encontrarmos em um lugar, não sei ainda, eu tenho pensado em algumas coisas, mas eu creio que depois vão surgir mais coisas, mas realmente é para ser algo, não para nós ficarmos só dando risada, não, é algo sério, onde nós vamos compartilhar uma palavra, onde nós vamos ser discipulados mesmo, para vivermos o melhor que Deus tem para nós, mas também termos o nosso momento de comunhão. Os caras aí fora se reúnem para jogar bola e comer carne, dar risada. Por que nós não podemos nos reunir para comermos carne, dar risada e compartilharmos uma palavra de Deus? Então, pelo menos uma vez por mês, nós precisamos definir um dia depois para nós nos encontrarmos. Não se preocupe com carona, com qualquer outra coisa. Só queira estar nesse lugar e você vai estar. Outra coisa, eu posso sair divulgando, pastor, para Deus e o mundo, porque agora eu faço parte de um clubinho da igreja. Não precisa falar para ninguém precisa saber nada. Isso aqui é um assunto de homem. Já falei, homem que é homem não fica fofocando as coisas para os outros. Nós somos homens de honra. Homens de honra. Amém? Então, nessa manhã era isso que eu queria tratar com vocês. Eu poderia falar sobre muitas coisas. Eu poderia tratar muitos assuntos, mas Deus foi claro comigo. Meu filho, enquanto esses homens não estiverem sendo cuidados de perto, não vai haver mudança e transformação. Por mais que você pregue, vai levar muito tempo para eles crescerem e se desenvolverem do jeito que eu quero. Então, coloque pessoas mais perto, coloque os teus mais perto para estarem caminhando e ajudando eles a crescerem espiritualmente. E acredite, meu irmão, faz uma diferença absurda na vida dos homens. Se você procurar, eu estou te falando porque é nítido, quando eu vejo, por exemplo, o João e o Mateus, é nítida a evolução que esses meninos estão tendo. E é gostoso porque é muito gostoso, é maravilhoso. Eles tomam uma fumada do Guilherme e eles vêm aqui para tentar aliviar o caldo. E tomam ali 2 fumadas de uma vez. É bom demais. Pastor, você concorda com isso? Em gênero, número e grau. Fumada 2. O que mais que você quer? Pastor, você acha mesmo que está certo isso? Apoio. Apoiado. Pá! O que você quer? Não, eu vou voltar embora então. Deixa quieto.
Vou lá falar Guilherme mesmo. Isso, volta lá falar Guilherme. É isso que tem que ser. É isso que tem que ser. Amém? Vamos nos colocar de pé.